Então bradei: ó homem miserável! Aí senti que alguém invisível segurou-me do outro lado, puxando-me para o alto do morro. Na metade do caminho, olhei para trás e vi alguém vindo após mim, veloz como uma águia. Este alcançou-me onde fica o caramanchão. Cristão, foi aí que me sentei para descansar e peguei no sono e perdi do peito este precioso livro. Fiel, não é estranho? Mas ouça o restante da minha história. Tão logo meu perseguidor alcançou-me, deixou escapar algumas palavras e desferiu-me um soco terrível. Quando recuperei-me o suficiente, perguntei-lhe por que o fizera. Ele respondeu que por causa de minha secreta inclinação a Adão, o primeiro, eu certamente pertencia à sua casa, e golpeou-me outra vez, nocauteando-me completamente. Quando voltei a mim, implorei por clemência. A lei não conhece clemência, afirmou ele, e com isso derrubou-me novamente. Sem dúvida, ter-me-ia matado, se aquele que me livrara do velho Adão não chegasse de repente e o mandasse desistir. Cristão, você sabe quem era essa pessoa? Fiel. No começo eu não sabia, mas quando ele passou, vi cicatrizes em suas mãos e pés, e soube que era o nosso Senhor. Cristão, aquele homem que o perseguiu era Moisés, ou um de seus homens. Moisés não poupa ninguém, e não conhece misericórdia. Com ele, todos devem pagar a penalidade de uma lei quebrada. A sua regra absoluta é: a alma que pecar, essa morrerá. Fiel, eu o conheço bem. Não é a primeira vez que o encontro. Certa feita, ele me disse que queimaria a minha casa sobre a minha cabeça se eu ficasse lá. Cristão, mudando de assunto, você viu a grande casa no topo do morro, um pouco acima de onde Moisés o alcançou? Fiel, sim, e os leões também, em frente à casa. Mas achei que os leões estivessem dormindo, porque era cerca do meio-dia. Eu ainda tinha muitas horas de claridade, então passei pelo porteiro e desci o morro. Cristão, sim, o porteiro me disse que viu você passar. Aqueles leões estavam acorrentados. Eu gostaria que você tivesse parado na casa, ao menos por um dia. Eles o teriam recebido alegremente. A hospitalidade e a amizade deles são maravilhosas. Eles ter-lhe-iam mostrado umas coisas de que você jamais se esqueceria. Mas diga-me, por favor, encontrou alguém no Vale da Humildade? Fiel relata seu encontro com descontente. Fiel. Sim, encontrei um certo descontente que tentou persuadir-me a voltar com ele. Disse que no vale não havia honra e que lá era o lugar para se perder toda a autoconfiança, bem como a confiança e o respeito dos parentes e amigos, que o senhor orgulho, o senhor arrogância, o egoísta, o glória do mundo e outros não teriam nada mais a fazer comigo depois que eu houvesse estado no Vale da Humildade. Eles acham, comentou ele, que nenhuma pessoa sábia e com respeito próprio iria para lá. Cristão, e o que você lhe respondeu? Fiel, admiti que aqueles a quem ele mencionara podiam, num certo sentido, reivindicar parentesco comigo. De fato, eram relacionados a mim, na carne, mas que desde que eu me tornara um peregrino, todos repudiaram-me e eu também os rejeitara. Afirmei que agora eles não eram para mim mais do que aqueles que jamais pertenceram à minha linhagem. Disse-lhe também que ele tinha uma impressão errada a respeito do vale. Que o vale, embora tivesse muitas coisas desagradáveis, provia ao peregrino a disciplina necessária. Antes da honra está a humildade, expliquei-lhe, e um espírito arrogante precede a queda. Além disso, prefiro atravessar este vale para chegar à honra real, a honra reconhecida pelos homens mais sábios, a escolher aquela honra que você e os mundanos consideram valiosa. Cristão, encontrou mais alguma coisa no vale? Fiel relata seu encontro com o Senhor Vergonha. Fiel, sim, encontrei-me com o Senhor Vergonha. Ele disse que o seu nome era Vergonha, mas depois de estar um pouco com ele, achei que esse nome não lhe era apropriado, e que poderia estar usando um nome falso. Era realmente envergonhado, mas não de si mesmo, o que poderia bem ter sido,
nem de qualquer coisa que dissesse ou fizesse. Ele envergonhava-se de mim e de meus modos de peregrino. Por quê? O que ele lhe disse? Fiel. Ele fazia objeções à minha religião. Disse que era deplorável, baixo, vergonhoso, uma pessoa renunciar à sua vontade e à sua vida para tornar-se um servo da religião. Que uma consciência sensível era uma fraqueza efeminada, e que tomar cuidado com as palavras, a atitude e a conduta, prendendo-se a regras que destruíam a liberdade, a qual todas as pessoas valentes destes tempos estão acostumadas, faria da pessoa o ridículo e o alvo de riso da sociedade atual. Ele frisou que não foram muitos os sábios, nem muitos os nobres, nem muitos os grandes homens de nossa época, que se tornaram totalmente peregrinos. Disse que os peregrinos eram, na maior parte, os infelizes, os ignorantes e os de baixa renda, que aqueles da alta classe que se declararam a favor do estilo peregrino tinham interesses particulares, faziam-no por lucro ou razões egoístas. Ele tentou deixar-me envergonhado de muitas coisas nas quais os peregrinos acreditam ou praticam. Asseverou que era uma vergonha um homem sentar-se chorando e lamentando sob um sermão, e então voltar para sua casa suspirando, que era uma vergonha pedir perdão ao próximo por faltas triviais, ou fazer restrições por injustiças cometidas. Cristão. E o que você lhe disse? Fiel. A princípio, eu mal sabia o que dizer. Senti o sangue subir-me ao rosto. Talvez estivesse com vergonha de mim mesmo por não ter pronta uma boa resposta. Graças a Deus, porém, lembrei-me finalmente das palavras do Mestre. O que entre os homens é elevado, perante Deus, é abominação. Então eu lhe disse, vergonha, você me diz o que os homens são e o que eles farão, mas não me diz nada sobre Deus. No dia do julgamento, não serei inquirido acerca do que os homens pensavam de mim, nem serei julgado pelo que você e o mundo pensam. Serei julgado pela palavra de Deus. O que Deus diz é melhor, ainda que o mundo todo seja contra. Sabendo então que Deus escolheu este caminho para os homens, e que ele deseja uma consciência sensível, e sabendo que aqueles que se acham dispostos a tornar-se tolos aos olhos do mundo, por amor a Deus, são os mais sábios, e que o pobre que ama a Cristo é mais rico que aquele que o rejeita. Ainda que seja o maior deste mundo, vá embora e deixe-me a sós. Você é um inimigo da minha salvação. O Senhor afirma, se alguém envergonhar-se de mim e da minha palavra, envergonhar-me-ei dele quando eu estiver na glória do meu Pai. Se eu acolher você, um inimigo de minha alma e de Jesus Cristo, contra a soberana vontade do meu Senhor, como poderei fitá-lo no dia da sua volta e como poderei esperar as suas bênçãos? Mas descobri que vergonha era um vilão audacioso e persistente. Não era alguém de quem se pudesse livrar facilmente. Ele continuou a seguir-me, sussurrando-me aos ouvidos. Volta e meia, a minha insinceridade, os meus erros e todas as imperfeições de um peregrino. Finalmente eu disse-lhe que poderia calar-se, que ele mesmo era um hipócrita, que eu gloriava-me em minhas fraquezas e que toda a sua conversa era em vão. Por fim, deixei-o atrás e comecei a cantar. Tentações vindas a um peregrino, se ele atendeu à chamada do céu, de todos os lodos atacam-lhe a carne. Elas vêm e tornam a vir. Elas dominariam um homem e o destruiriam completamente se o pudessem. Então, peregrino, guarde-se contra o pecado, e em teu Deus poderoso seja forte. Cristão, alegra-me que você tenha resistido tão bem a esse vilão. Concordo plenamente com você que ele tem o nome errado, porque é audacioso ao seguir-nos pelas ruas e tentar deixar-nos envergonhados perante os homens. Isto é, envergonhar-nos do que é bom. Ele não faria isto se não fosse tão imprudente. Mas vamos resisti-lo, porque não obstante toda a sua aparente bravura, ele é na realidade o chefe dos tolos. Os sábios herdarão honra, escreveu Salomão, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Fiel.
Sim, penso que deveríamos clamar àquele que nos teria feito destemidos para a verdade, a fim de que nos ajudasse contra esse impostor, o Senhor Vergonha, e assim estaríamos livres de sua presença e influência. Contudo, devemos ser cuidadosos para não ofender humildade, o nosso bom amigo e ajudador. Cristão, você fala a verdade, irmão, mas encontrou alguma outra dificuldade no vale? Fiel, não, porque tive luz solar pelo resto do caminho através daquele vale, e também no vale da sombra da morte. Cristão, ótimo, que bom que tenha sido assim. Agora, enquanto eles seguiam o caminho, havia um homem andando no outro lado da estrada, indo na mesma direção. Seu nome era Locás. Fiel chamou por ele. Amigo, aonde vai? Está indo para a pátria celestial? Locás. Sim, é para lá que estou indo. Fiel. Que bom! Então espero que possamos ter a sua boa companhia.